Olá pessoal, bom dia para todos vocês, bom dia para o pessoal aqui do estúdio, para vocês no Brasil inteiro. Vamos retomar nossa aula. Hoje nós chegaremos ao final do módulo 1, né? Hoje a aula conclusiva do módulo 1, dentro do cronograma de penal geral. Nós faremos o seguinte: depois de encerrarmos o tema ligado ao iter criminis, que é o crime impossível, estamos examinando aí, nós faremos então uma análise dos pontos mais importantes que nós vimos nesse primeiro módulo, tá bom? Seguindo aí rigorosamente o conteúdo programático, hein? Pois você confere lá, você vai ver item por item do conteúdo programático abordado ao longo das aulas que tivemos desde fevereiro. Meus amigos, vamos então começar a trabalhar um pouquinho. Crime impossível, qual o contexto, onde estávamos, o que já havíamos falado a respeito desse assunto. Vamos lembrar? Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. O primeiro destaque que fizemos foi a questão da ênfase em saber o que é impossível no chamado crime impossível. É a consumação. O crime impossível se refere a situações em que a consumação do delito é impossível de ser atingida. Muito bem. O Código estabelece que não se pune a tentativa, de maneira que o sujeito só responde pelos atos praticados quando... Não se pune a tentativa quando? Quando impossível a consumação por absoluta ineficácia do meio e absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Qual a diferença entre ineficácia do meio e impropriedade do objeto? O meio que se refere ao código é o meio de execução, e o objeto é o objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Gente, naquele exemplo clássico, acho que esse eu não dei na semana passada, ok, mas é um exemplo clássico, já citado e até em outras aulas. O sujeito que dispara contra uma pessoa que já morreu, aquele exemplo do indivíduo que entra na residência da pessoa com o intuito de matá-la, efetua os tiros e a pessoa já estava morta. Ele não responde pela morte, obviamente, porque ela já havia ocorrido. Isso nós estudamos no contexto das causas absolutamente independentes pré-existentes à conduta. Ok, que ele não vai responder pela morte é óbvio, mas por que ele não responde por tentativa? Porque quando disparou a vítima já estava morta. E é impossível matar alguém que já está morto. É impossível suprimir a vida se não há vida humana alguma. Ok, nesse caso temos o crime impossível por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto? Impropriedade do objeto, impropriedade do objeto. O exemplo de crime impossível com absoluta ineficácia do meio em cenário ligado ao homicídio é aquele do sujeito que dispara um revólver, supondo verdadeiro, mas na verdade se trata de uma arma de brinquedo, de plástico, uma pistola d'água ou coisa equivalente. Lá nós temos o crime impossível por absoluta ineficácia do meio. A propósito, vamos ver se você lembra. Falou arma de brinquedo, automaticamente significa que o exemplo de crime impossível? Não, você tem que ver qual é o crime que o sujeito pretende praticar. Você tem que ver se aquele meio executório pode levar à consumação do crime que se pretende realizar. Um homicídio impossível, mas um roubo perfeitamente possível. Não se aplicará a causa de aumento, mas é perfeitamente possível como meio executório do roubo, de modo a gerar a chamada grave ameaça, que é uma das elementares do crime do artigo 157 do Código Penal. Então, tomemos cuidado aí com essa questão. Bom, voltando. Então, o crime impossível pode se dar por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. Frisamos também a importância de se destacar. Essa impropriedade ou ineficácia devem ser absolutas. E o que significa absoluta? Absoluta significa constante, completa, total. Que não se confunde com ineficácia ou impropriedade relativa. Quando ineficácia ou impropriedade forem relativas, haverá crime tentado e não crime impossível. Vamos lá. Lembra dos exemplos? O indivíduo que pega uma arma desconhecida, com o intuito de matar alguém naquele acesso de raiva, e ao efetuar o disparo, a arma é verdadeira e está municiada, o projétil não é deflagrado. Crime impossível ou tentativa de homicídio? Depende, isso que eu queria ouvir. Depende do quê? Arma quebrada, incapaz de disparar, crime impossível. Arma que funciona, mas cujo mecanismo apresenta falhas ocasionais, tentativa
de homicídio. Exatamente. A perícia é que vai determinar qual é o tipo de arma que se trata, arma quebrada ou arma com defeito. Não é? Muito bem. Outro detalhe, ainda com essa imagem, no crime impossível não se pune a tentativa, ok. Quando o código fala não se pune a tentativa, o que isso significa? Que ela existe, mas não é punida, ou que ela não existe? Para fazer uma, digamos, uma pergunta sem muita técnica. Quer dizer que ela é punida, mas não existe, ou que ela... Desculpe, que ela não é punida, mas existe, ou que ela não existe de modo algum? Ela não existe, porque qual a natureza jurídica do crime impossível? Isso, é uma causa de exclusão da tipicidade. Causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Muito bem. E o agente só responde pelos atos praticados, né? Essa é uma brevíssima revisão do que nós tratamos no encontro anterior a respeito do tema. Já agora, não é, iniciando aqui com novos tópicos, deixa eu mudar a tela. Existem algumas teorias que se propõem a determinar como deve o código regular, tratar a hipótese de crime impossível. Será que se justifica no crime impossível que não aconteça nada com o sujeito? Ou será que, nesses casos, a lei deve estipular alguma medida? Apesar da impossibilidade de consumação, não seria razoável que o agente eventualmente saísse impune. E aí? Aquele indivíduo que pega a arma verdadeira, municiada, diz, vou te matar, puxa o gatilho, mas nenhum disparo é deflagrado porque a arma estava completamente quebrada. Aquele sujeito terá reconhecida a figura do crime impossível em seu favor. Nem tentativa de homicídio existirá, ele só responde pelos atos anteriores. E se a arma nem dele era, não poderemos nem falar em crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, ele não responde por nada, é assim mesmo que deve ser? Ou será que nós devemos impor uma pena menor? Ou será que nós deveríamos aplicar a ele algum tipo de sanção, algum tipo de medida? Bom, esse é o debate em torno das teorias a respeito do crime impossível. Vou expor a vocês quais são as teorias. Imagino que ao final fique fácil deduzir qual o código adotou. Vamos lá? As teorias são as seguintes. A primeira é a teoria sintomática. Teoria sintomática. Sintomática, isso é um sintoma. E se isso é um sintoma, devemos nos acautelar, né? Bom, teoria sintomática. No crime impossível, para aqueles que quiserem anotar, no crime impossível, percebe-se um sintoma da periculosidade do agente. Percebe-se um sintoma da periculosidade do agente. Vírgula, tornando-o merecedor, me ajuda, qual é a sanção penal que se aplica ao sujeito perigoso? Tornando-o merecedor de uma medida de segurança. É a conclusão final da teoria sintomática, não é? No sentido de que deve ser aplicada uma medida de segurança. 2. Teoria subjetiva. Vamos lá? Teoria subjetiva. No crime impossível, o sujeito exterioriza o propósito de atingir o bem jurídico. Exterioriza o propósito de atingir o bem jurídico. Vírgula, do mesmo modo que a tentativa. Vírgula, justificando
uma punição semelhante a esta. Justificando uma punição semelhante a esta. Teoria subjetiva, dolo, ele exterioriza a intenção, o propósito, igual ao da tentativa. Então, como ele tem que ser punido? Da mesma forma que a tentativa. Então, punição como crime tentado. Tem que ser punido como crime tentado. Ou seja, a pena da figura consumada, diminuída de 1 a 2/3, né? Teoria objetiva. Teoria objetiva. A impossibilidade de consumar o delito e atingir o bem jurídico, a impossibilidade de consumar o delito e atingir o bem jurídico justifica que não se imponha qualquer sanção. Que não se imponha qualquer sanção. Então, para a teoria objetiva, ela terá um desdobramento aqui, viu? A objetiva se subdivide, mas, por enquanto, só um registro. Para a teoria objetiva, qual a solução? Não se aplica nenhuma sanção penal. Então, observem o quadro, não é? Por ora, teoria sintomática impõe medida de segurança. Teoria subjetiva impõe pena, a pena do crime tentado, não é? Aqui ela impõe pena. E a teoria objetiva? Nenhuma sanção penal, nem pena, nem medida de segurança. Então, a primeira, medida de segurança, a segunda, pena, e a terceira, nenhuma coisa nem outra. Pois bem, a teoria objetiva, como adiantei, se subdivide em objetiva pura e objetiva temperada. Objetiva pura não distingue, ou seja, não faz nenhuma diferença para ela, não distingue os casos de impropriedade ou ineficácia absoluta e relativa. Não distingue os casos de ineficácia ou propriedade absoluta e relativa. Ela não distingue, não diferencia os casos de impropriedade absoluta e relativa. E a objetiva temperada, que obviamente faz o contrário, né? A objetiva temperada a gente pode redigir assim: limita o crime impossível aos casos de impropriedade e ineficácia absolutas. Limita o crime impossível aos casos de impropriedade e ineficácia absolutas. Então, se for relativa, crime tentado. Absoluta, crime impossível. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, imagino que você não tenha dificuldade, né? Dessas, qual código adotou? A última, né? Objetiva temperada. Foi aquela que o CP acolheu. Atualmente, o nosso código adota a última delas, adotada pelo Código Penal. Registra-se, a teoria sintomática era adotada pelo Código Penal na redação original. Na CP 40, você entende, né? Não é outro código, porque o nosso ainda é esse. É o 40 antes da reforma de 84, né? É o original antes da grande mudança que houve na sua parte geral. Então, nós adotávamos a teoria sintomática, com a reforma da parte geral, passamos a acolher a teoria objetiva temperada. Tudo bem, meus amigos? Veja agora. Nós vimos duas modalidades de crime impossível previstas na lei. O crime impossível por absoluta ineficácia do meio e aquele decorrente da absoluta impropriedade do objeto. Pois é,
Mas, na jurisprudência, há uma terceira modalidade de crime impossível. Poderia até ser encaixada numa dessas, mas a doutrina a distingue como uma figura autônoma. Eu me refiro ao crime impossível, já até foi comentado em aula isso, num outro contexto da matéria. Crime impossível por obra do agente provocador. Crime impossível por obra do agente provocador. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, daí o fundamento jurisprudencial desse assunto. O crime impossível por obra do agente provocador também é chamado de, por isso nós já abordamos o tema, delito putativo por obra do agente provocador. Delito putativo por obra do agente provocador. Crime impossível por obra do agente provocador, delito putativo por obra do agente provocador, ou ainda, olha quantos nomes para se referir ao mesmo assunto, é o famoso, trata-se aqui do famoso flagrante preparado ou provocado. Flagrante preparado ou provocado. Crime impossível por obra do agente provocador, flagrante preparado ou provocado. De acordo com a súmula 145 do Supremo, cuja importância para o concurso é gigantesca, não é? Nós já tratamos, insisto isso, diz a súmula que não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Pessoal, observem que a súmula 145 do Supremo contém duas marcantes exigências, dois requisitos, para que nós possamos afirmar que não há crime. O primeiro requisito qual é? A preparação do flagrante pela polícia. O que se entende por preparação? O que quer dizer a polícia preparou o flagrante? Gente, não confunda flagrante preparado com forjado, com armado. Não é armação aqui, não. O flagrante preparado, veja, o que seria a armação? A armação é, por exemplo, aquela história da polícia para um veículo, numa blitz, e coloca a droga no carro do motorista. Ou seja, ele não tinha droga nenhuma, para depois dizer que ele é usuário, que ele é traficante, seja o que for. Isso é o flagrante forjado. Isso é a farsa. Não se trata disso. No flagrante forjado, na farsa, não só inexiste crime por parte da pessoa que está sendo vítima da farsa, como o criminoso é o policial, que colocou a droga, enfim, responde por abuso de autoridade, responde pelo tráfico de drogas, responde o criminoso é o policial. A gente está falando de outra coisa. O que significa essa preparação do flagrante pela polícia, que não se confunde com armação? Preparação é uma coisa, armação é outra. Preparação quer dizer induzimento. É o caso em que a polícia induz o sujeito a realizar o ato criminoso. A polícia induz o sujeito a realizar o ato criminoso. Ele é induzido pela polícia a fazê-lo. Mas não basta. Além do induzimento, qual é o outro requisito? Impossibilidade de consumação. Então, preparação do flagrante pela polícia, somada à impossibilidade de consumação. São os dois requisitos necessários. Resultado final de tudo isso. Não há crime, porém, atente-se, o sujeito, é o crime impossível, o sujeito, porém, responde pelos atos anteriores. Quer dizer, o crime não existe, o crime que não há, não há crime, o crime que não há, é este para o qual houve o induzimento, para o qual ocorreu a preparação.
e, ao mesmo tempo, impediu-se por completo sua consumação. Esse é que não existe. Os atos anteriores, contudo, são mantidos, preservados e o agente por eles responderá. Pessoal, aquele exemplo clássico do policial que... Caiu a caneta aqui, deixa eu pegar. O exemplo clássico do policial que, a paisana, disfarçando-se de pretenso usuário de drogas, aproxima-se do suposto traficante e faz a oferta de compra. Eu gostaria de comprar droga, lógico que não com essa linguagem informal, né? Excelência, porventura, possui substâncias psicoativas à disposição para tradição, mediante tradição onerosa? Não. Lógico que não é assim, mas o sujeito, ele induz o indivíduo a realizar aquela venda propondo, né, fazendo oferta de compra. E aí o sujeito, não, tudo bem, eu tenho a droga, custa tanto, combinam o preço, na hora, no instante que o traficante entrega o material, ele é preso. A polícia o prende, o sujeito revela a identidade, eu não sou usuário, eu sou policial, está preso, pá, carteira, não sei o quê. Muito bem. Com relação à venda, temos todos os elementos que a súmula 145 prevê. O traficante foi induzido pelo policial a entregar, a vender a droga, não é? Foi induzido, a ideia foi incutida na sua mente, ó, vende para mim, ok, vou vender. E ao mesmo tempo a polícia se certificou de que era impossível consumar a tradição, a venda onerosa, não é? A droga não passa a ser da propriedade do policial e o dinheiro da propriedade do traficante. Agora, nesse cenário, o sujeito é levado à delegacia de polícia. Se você é o delegado, você autua em flagrante, sabendo que houve aqui o crime impossível, você irá atuar em flagrante ou dispensar porque não há crime, segundo a súmula do STF? O que você vai fazer? Você vai autuar em flagrante. Por que motivo? Porque o agente responde pelos atos anteriores. Porque não há crime quanto à venda, mas o tráfico já estava consumado antes daquela proposta que o policial efetuou. O crime já estava consumado. Então não se esqueça do, ó, o finalzinho, ó. O sujeito, aqui embaixo, ó, cor preta. O sujeito responde pelos atos anteriores. Então, nesse caso, tem que ser lavrado, tem que ser lavrado. Cuidado no concurso, ó, cuidado no concurso. Se numa prova do MP, por exemplo, o examinador elabora uma narrativa como essa e informa, ó, o sujeito foi preso em flagrante, o flagrante foi convertido em preventiva, a narrativa é exatamente essa. Qual é e a peça, segunda fase, a peça do MP é denúncia. Qual é o cuidado que você tem que ter? O cuidado fundamental que você deve ter é qual crime você irá imputar ao indiciado na denúncia. Em que medida? Professor, lógico que é tráfico de drogas, ok, mas qual é a conduta que você irá atribuir? Se você na denúncia, porventura, coloca que está acusando o sujeito por venda, crime impossível. Você está atribuindo a ele justamente aquilo que a súmula diz não existe como crime. Então você tem que tomar o cuidado de, na denúncia, atribuir a ele os fatos anteriores. Não é? Ele responde pelos atos anteriores e é esses que você tem que descrever na inicial. Do contrário, sua denúncia será inepta, não terá o respaldo necessário porque estará descrevendo algo que não é crime. E aí, na peça, meu amigo, você não tem a dúvida, né? Vai tomar lá a cruz fatal, né? Vai tomar o X lá do examinador. Tá bom? Cuidado com isso, para não acontecer. Olha, nesse exemplo, né, quer dizer, o exemplo envolvendo o tráfico, a gente percebe que a súmula 145, ela não causa, entre aspas, né, me perdoem a expressão, mas ela não causa muito estrago. Agora, a súmula 145 e outros cenários pode causar, entre aspas, um estrago. Eu dei para vocês o exemplo da polícia que faz uma operação no metrô, por exemplo. Você imagina, não dei esse exemplo? Nem me lembro. Você imagina assim, ó. Os policiais, para investigar um índice elevado aí de furtos no metrô, em estações do metrô, os policiais começam a circular, disfarçados de usuários desatentos,
acompanhados de outros ali à paisana, no intuito de atrair a atenção dos possíveis ladrões, furtadores ou roubadores. E aí vai lá uma policial feminina, paisana, falando no celular, fingindo-se distraída, com bolsa, pulseiras, etc. e tal. Enfim, no instante em que o agente, o criminoso, visualiza aquela pessoa, a isca, né? Opa, é ali mesmo, vou fazer a festa. A hora que ele aborda para efetuar a subtração, a própria vítima falsa, porque é policial paisana, já efetua a prisão e os companheiros, também policiais disfarçados, já interferem e auxiliam na captura do agente. Pois é, não há crime, porque a polícia induziu o agente à prática da infração, certificando-se ao mesmo tempo que o crime jamais se consumaria. Eu digo, nesse caso, a súmula 145 faz um estrago, né? Porque ela impede, por exemplo, que a polícia adote esse tipo de postura. Então, o que a polícia no Brasil tem que fazer? A polícia no Brasil pode, no máximo, observar. O policial à paisana pode até ficar nas estações e vagões do metrô, mas ele tem que ficar observando o agente abordar vítimas verdadeiras. E se a gente parar para pensar, essa súmula 145 exige, ao final, então, que a polícia use como iscas cidadãos comuns, e não um policial à paisana. Porque se é um policial à paisana, o que acontece? A diligência será nula, porque não haverá crime, o flagrante será inválido. Olha que terrível. É o estrago da súmula 145. O que a polícia tem que fazer? Porque, veja, uma coisa é o flagrante preparado, que é esse da súmula, outra coisa é o flagrante esperado. Você lembra da diferença entre flagrante preparado e flagrante esperado? Isso também é importante para o concurso. No flagrante esperado, não há nenhum tipo de induzimento. A polícia não induz ninguém a nada. A polícia observa, a polícia tem uma atitude passiva, de observação. Flagrante ao nome esperado. A polícia observa, a polícia monitora. E no momento em que a infração é executada, interfere. Mesmo que a polícia interfira de tal maneira que torne impossível a consumação, existe crime. Porque não houve induzimento. Flagrante preparado não há crime. É induzimento e impossibilidade de consumação. Flagrante esperado, crime tentado. Por quê? Porque mesmo não ocorrendo a consumação, não houve nenhum tipo de influência por parte da polícia. A polícia apenas observou, monitorou, passivamente acompanhou a cena. Importante isso, viu, gente? Agora, ponto para reflexão, né? A súmula 145, ela deixa a polícia um pouquinho de mãos atadas, é obrigada a esperar que um cidadão sirva de isca, para que a polícia possa, então, interferir. Veja, não está havendo aí a polêmica no metrô aqui de São Paulo, relativa a no mínimo, né, a contravenção de importunação ofensiva ao pudor? Isso para falar de situações que até configuram crimes sexuais, não meras contravenções penais. A mesma coisa. Se a polícia quiser coibir esse tipo de prática no metrô e prender essas pessoas em flagrante, os autores dessas ofensas à dignidade sexual alheia, o que a polícia tem que fazer? Observar. Observar. Se uma policial feminina que de repente poderia se passar ali por uma usuária distraída para atrair a atenção desses criminosos e efetuar a prisão em flagrante deles, pode? Não, não pode. A polícia tem que observar, esperar uma usuária do metrô ser abordada. Professor, mas por que espera ela ser abordada? Se percebe que o sujeito já está olhando, já efetua a prisão em flagrante. Bom, aí o que acontece? Atos meramente preparatórios. Olha que beco sem saída, gente. Tem que esperar mesmo chegar junto. Aí pode prender. Não é uma coisa assim terrível. Não é? Tem que esperar a mulher ser abordada. Mulher ou homem, sei lá, mas tem que esperar a vítima ser abordada, senão se antecipar. Está surpreendendo o agente com atos preparatórios? E aí também não há crime algum? E se colocar uma policial, crime impossível, porque vai ser aplicada a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa de maluco isso, né? Pois é, porém, é o que acontece. O Alessio, eu já tinha visto aqui, ele fez uma pergunta interessante, não é? A gente pode expandir a pergunta, mas ele colocou como se fosse um exemplo. Uma pergunta limitando num contexto, mas é uma boa pergunta. O Alessio diz assim: professor, bom dia.
E se essa indução fosse feita pela dona de casa que cria uma situação para dar o flagrante na empregada? Alessio, seria a mesma coisa. Veja, vamos só separar duas situações só para a gente entender. A súmula 145 fala preparação do flagrante pela polícia. Ok. A hipótese que você colocou, Alessio, que a gente poderia expandir a pergunta para dizer o seguinte: e se quem prepara o flagrante não é a polícia? Não é? A pergunta do Alessio foi a dona de casa porque é suspeita da postura da empregada. E se quem prepara o flagrante não é a polícia? Às vezes é a própria vítima do crime. Mas ao mesmo tempo se cerca da impossibilidade de consumação. Porque, né, Alessio, tem que ter esses dois elementos. Então, vamos imaginar a dona de casa pegando o gancho aqui, suspeitando da idoneidade de sua funcionária, deixa um objeto de valor, enfim, à vista, vulnerável, disponível, câmeras filmando, e no instante que a empregada se apodera, interfere, surpreende. Professor, mas e se ela deixa filmando, a empregada se apodera, vai embora e leva para casa? Aí o crime se consumou, gente. Aí se o crime está consumado, essa discussão acabou, o crime está consumado. Porque nós só discutiremos se houve crime impossível se a vítima, estamos discutindo agora fora da súmula, né? A súmula fala polícia. É como se, para orientar, para quem não está acompanhando aqui, ó, o raciocínio, é como se a gente dissesse o seguinte, ó, a súmula 145 fala em polícia. E aí, então, como se nós perguntássemos, e se fosse a vítima? E se fosse a vítima? Ou o terceiro, enfim. Mas e se fosse a vítima? Quem induzisse o agente a praticar o crime e, ao mesmo tempo, tornasse impossível a consumação? Pois a doutrina afirma que também há crime impossível. Nelson Hungria já dizia isso, né, desde a década de 40, que também há crime impossível nesse caso, pela absoluta impossibilidade de consumação. Eu digo a você, numa prova do Ministério Público e do MP e de delegado de polícia, deixa eu retificar, MP e delegado de polícia, viu, o Alessio e todos, se aquele que induziu não foi a polícia, mas foi a vítima, é possível sustentar que há tentativa. É possível sustentar. Saiba, porém, que essa corrente é minoritária, porque a posição dominante é, em doutrina, seja a polícia, seja a vítima, se o agente foi induzido a praticar o fato, certificando-se da impossibilidade de consumação, crime impossível. Tudo bem? Eu não sei se vocês viram, a pergunta do Alessio, ela me fez lembrar de um vídeo que mostrou aí na internet, acho que o ano passado, não faz muito tempo. Salvo engano, era o seguinte, não foi no Brasil, mas era um idoso que tinha lá uma vizinha, era uma moça muito solícita e que constantemente se dispunha a ajudar esse idoso dentro da sua residência. E aí um parente do idoso, filho, alguma coisa, começou a suspeitar. E aí o que ele fez? Ele armou uma situação em que deixou o idoso na sala, colocou uma câmera bem posicionada e um dinheiro em cima da lareira ou de um móvel, alguma coisa. E aí se conseguiu filmar claramente essa vizinha, ajudando, etc. Vem cá, te dou um pouquinho, você quer? Te ajudo a comer, te dou a sopinha, não sei o quê, a colher e tal. E ela distraiu o idoso, a hora que ela distraiu, ela foi lá e pegou o dinheiro e depois foi embora. Nesse caso, a gente não teria nenhuma dificuldade em autuá-la em flagrante ou em denunciá-la, em investigá-la, porque nesse caso o crime se consumou. Ela conseguiu pegar o dinheiro e levou o dinheiro embora. Mas tudo ficou registrado, tudo ficou filmado. Tudo bem? Ok? Tranquilo? É isso aí, meus amigos. Legal. Obrigado, Alessio, pela sua pergunta. Uma pergunta bem pertinente. Vamos agora a uma tabelinha em que nós vamos comparar os artigos 14, 15, 16, 17 da tentativa ao crime impossível, natureza jurídica, requisitos e a consequência, tá bom? Tabelinha para te ajudar aí no final das suas anotações a rememorar o assunto. Muito bem, vamos lá.
Deixa eu escrever um pouquinho, depois eu faço as colunas. Então aqui vai ficar tentativa. Depois, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Depois, o arrependimento posterior. E a última, crime impossível. Muito bem. Pessoal, vamos colocar aqui, o espaço obviamente vai ficar um pouquinho apertado, mas a gente tenta, né, colocar, nem que seja com siglas aqui, os pontos essenciais. Quais são os requisitos da tentativa? Vamos lá? Puxa na lembrança aí. Início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos lá, colocando aqui nesse primeiro espacinho os requisitos. Início de execução, não consumação, e depois o CAVA, né? Circunstâncias alheias à vontade do agente. Início de execução, não consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ótimo. Vamos lá, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Quais são os seus requisitos? Também há, não é, exatamente, ó, início de execução e não consumação. Início de execução e não consumação. Porém, por que não se consuma? Por ato voluntário do agente. A não consumação decorre de ato voluntário do agente. É isso aí. Arrependimento posterior. Por que ele se chama posterior? Porque ele se dá após a consumação. Então, o primeiro requisito, vou colocar aqui para destacar, ó, consumação. Crime consumou-se. Consumação. Tá? Nesses 4 institutos, no arrependimento posterior ocorre a consumação. Nos outros não há consumação nenhuma. No arrependimento posterior, sim. Tá bom? Nesse ponto ele se diferencia dos outros 3. Ok, não consumação. Sim, mas e aí o que acontece? Quais são os requisitos necessários para que o agente mereça a benesse legal? Reparação dos danos ou restituição da coisa decorrente de ato voluntário do agente. Vai ficar bem espremidinho, vai, mas vamos lá. Crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e a atitude deve ocorrer até o quê? O fe ou rece? Recebimento, galera, por favor, hein? Te dei a dica, hein? Sobre oferecimento, recebimento, não dei não? Dei, até o recebimento da denúncia ou queixa. Muito bem. E no crime impossível? Tá, então, ó, reparação dos danos ou restituição da coisa, ato voluntário do agente, crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e o último, até o recebimento. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Muito bem. Crime impossível, não há consumação por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Não há crime por absoluta ineficácia do meio, ou não há consumação, né, melhor, por absoluta ineficácia do meio, ou por
absoluta impropriedade do objeto. Muito bem, agora quanto à consequência, não é? Aliás, primeiro, me desculpe, quanto à natureza jurídica. Qual a natureza jurídica de cada uma dessas figuras? A tentativa, quando se fala em natureza jurídica, eu alertava vocês na aula correspondente, tem duas respostas aqui, não é? Para a teoria da tipicidade, é uma norma de extensão. Para a teoria da pena, é uma causa obrigatória de redução. Então, vamos colocar as duas, tá bom? Norma de extensão, mas, sob a ótica das consequências, é uma causa obrigatória de redução. Em que casos, você lembra disso? Em que casos a gente pode dizer que, apesar da tentativa, não se aplica o redutor, de modo que o agente responde pela mesma pena da figura consumada? São aqueles crimes em que a lei equipara a tentativa e consumação. Eles se chamam crime de atentado ou empreendimento. Ok, agora vamos lá, seguindo aqui na natureza jurídica, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Não se pune a tentativa. Quer dizer o quê? Que ela existe, mas não é punida? Não, você já sabe. Quer dizer que ela não existe. Qual é a natureza jurídica da desistência voluntária, arrependimento eficaz? É uma causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Arrependimento posterior. Qual é o benefício que o Código confere no arrependimento posterior? Semelhante à tentativa, uma causa obrigatória de redução da pena. Causa obrigatória de redução da pena. E o crime impossível a gente acabou de ver, né, pessoal? Então, já preenchendo aqui direto, ó, causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Mesma natureza jurídica do artigo 15, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. E perceba agora essa parte final, né, como a gente vê algumas semelhanças. Galera, na tentativa, a redução da pena se dá em que patamar? A tentativa gera uma diminuição de 1 a 2 terços. Na desistência voluntária, arrependimento eficaz, o agente só responde pelos atos anteriores. Só responde pelos atos anteriores. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Olha só, como a tentativa. Diminuição de 1 a 2 terços, e o crime impossível, como a desistência voluntária, arrependimento eficaz, só responde pelos atos anteriores. Só os atos anteriores. Você viu no finalzinho? Duas causas de redução e duas hipóteses em que, excluída a tentativa, subsistem apenas os atos anteriores. Dá uma fixada aí nessa tabelinha, hein? Essas tabelinhas aí a gente faz na esperança de que te ajude como um elemento de revisão, hein? Você estudou, fez a leitura, vai para a tabelinha como elemento para revisar. Lembra que a gente dizia lá no comecinho do curso, é importante você fixar o estudo, né? Organize as suas tabelinhas, faça as suas tabelinhas comparativas, pensa você em um instituto à luz do outro. Importante isso. Eu vou pegar umas 2 ou 3 perguntas aqui para você ver como é interessante você ter essa visão comparativa. Só mais uma lembrança, não é? Meio lembrança, meio acréscimo, não é? Meio recordar o que já dissemos e acrescentar uma informação. Na tentativa, nós vimos qual é o critério que o juiz adota para definir a graduação do redutor. Quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição. Ótimo. E no arrependimento posterior? O juiz reduz de 1 a 2 terços. Qual é o critério que baliza nesse caso? E aí? Ah, professor, já sei. Se ele reparou, verifica-se o quanto do dano foi reparado. Não pode ser esse critério, né? Porque para aplicar o arrependimento posterior, o dano tem que ser integralmente reparado. Se não reparou tudo, não aplica. Então não é o quanto do dano foi reparado. Qual é o critério que se adota?
para balizar o redutor no artigo 16, arrependimento posterior. Sabe qual é, gente? A doutrina diz que o critério fundamental deve ser a presteza na reparação. Presteza, em que sentido? No seguinte sentido, se a reparação dos danos ou restituição da coisa foi rápida, ágil, próxima à ocorrência do crime. Olha que interessante, né? Na tentativa, quanto mais perto da consumação, menor a diminuição. No arrependimento posterior, quanto mais perto da consumação, maior o redutor. Quanto mais distante, quanto mais ele demorou, quanto mais distante ficou da consumação, menor o redutor. Quer dizer, o sujeito que repara o dano em 47 minutos do segundo tempo. O que seria 47 do segundo tempo? O promotor ofereceu a denúncia, mas antes que o juiz receba, ele vai lá e repara o dano. 47 do segundo tempo, mas valeu, não valeu? Porque foi antes do recebimento. Valeu, tá valendo, é gol, o juiz assinalou. Acabou, já era. Agora, o redutor vai ser menor, porque demorou bastante, não houve presteza, não houve agilidade. Não é? Então, olha, fazendo esse joguinho, né, comparativo, na tentativa, quanto mais perto da consumação, menor o redutor. No arrependimento posterior, quanto mais próximo da consumação, maior o redutor que o juiz irá aplicar. Tá certo? Fechou? Ótimo, gente. Vamos ver, então, como você se sairia nessas rápidas perguntas aqui que eu vou pensar para vocês. Todas perguntas de concurso, escolhi aqui algumas mais recentes. Antes, porém, tem uma pergunta interessante aqui que eu queria formular para vocês. Ó, fácil, hein? Vou começar com uma fácil. Pessoal, Filolau, olha o nome. Querendo estuprar Filomena, deu início à execução de um crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que... Gente, o que você acha nesse caso? Letra A, desistência voluntária. Letra B, arrependimento eficaz. Letra C, atípico. Letra D, tentativa de estupro. Tentativa de estupro, né? Porque ele só abandonou o local depois que... Pois é, exatamente. Exatamente. Depois de que, por circunstâncias alheias à sua vontade... Exatamente. Muito bem, não é? Bom, que coisa. Muito bem. Pessoal, essa daqui, ó. Você lembra que eu disse para você a importância de você decorar aquela listinha dos crimes que não admitem tentativa? Tem várias perguntas aqui, ó. Vou pegar uma de magistratura. Dentre as alternativas, assinale aquela que corretamente relaciona apenas crimes que não admitem tentativa. Crimes que não admitem tentativa. Tá bom? Tem que ter uma lista completa com crimes que não admitem tentativa. Então, se aparecer algum que admite, você já descarta. Ok? Isso. Ó, letra A. Omissivos próprios, crimes de perigo, crimes progressivos. Todos esses não admitem tentativa? Só os omissivos próprios não admitem tentativa, os outros, sem o menor problema, hein? Letra B. Crimes pré-terdolosos, plurissubsistentes e omissivos próprios. Pré-terdolosos não admitem tentativa segundo orientação majoritária. Lembra que eu ressalvei para vocês? Tudo bem, dá para passar. Crimes omissivos próprios, perfeito. Mas o problema aqui são os plurissubsistentes, admitem tentativa. Os que não admitem são os unissubsistentes. O que é o uni, o que é o pluri? Unissubsistente, a conduta não pode ser dividida, cindida. Então não tem meio termo. Ou não fez nada, ou fez e já está consumado. O pluri, a conduta pode ser dividida, fracionada. Então é possível o meio termo, que seria a tentativa. Letra C, já eliminamos, que ela começa com plurissubsistente. Depois ela repete omissivo próprio, ok. E crime culposo, perfeito. Com uma ressalva. Qual que é a ressalva no crime culposo? Culpa imprópria. Mas ok, dá para passar. Colocou crime culposo, dá para passar. E a letra D? Pré-terdolosos, unissubsistentes e omissivos próprios. Nessa a gente fecha. Letra D. Tranquilo?
Tá bom, ótimo. Agora aqui, ó. Mais uma, cadê aqui? Veja essa daqui. Também de magistratura. Antônio, durante a madrugada, subtrai com emprego de chave falsa o automóvel de Pedro. Ok? Tranquilo? Subtraiu o automóvel de Pedro. Depois de oferecida a denúncia pelo furto qualificado, mas antes de seu recebimento, por ato voluntário de Antônio, o automóvel é devolvido à vítima. O que ocorreu aqui? Arrependimento posterior, desistência voluntária, arrependimento eficaz, atenuante ou causa que extingue a punibilidade? Oferecida a denúncia, mas antes do recebimento, ele, por ato voluntário, devolve o automóvel. O crime de furto qualificado admite arrependimento posterior? Sim, porque não há violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ele agiu antes do recebimento da denúncia ou queixa? Sim. Foi decorrente de um ato voluntário? E o que ele fez? Então restituiu o carro? Arrependimento posterior. Mas é aquele exemplo do 47 do segundo tempo, né? Depois de oferecida, mas antes do recebimento. Há o arrependimento posterior e o que justificar-se-ia nesse caso em matéria de redução? A redução mínima, 1/3. Exatamente, perfeito. E uma pergunta agora de 2013, pergunta recente, portanto, 2013, ó. Dá uma olhada nessa daqui. Pegar uma do MP do Paraná. No concurso aí do MP do Paraná, ano passado, teve 2 perguntas que envolviam o tema que estamos estudando, não é? Veja como ele é importante. Mesmo o concurso, 2 questões. Segundo a sistemática, assinale a alternativa incorreta. Assinala o que está errado. Presta atenção aqui, ó. Segundo a sistemática do Código Penal, a desistência voluntária é compatível com a tentativa perfeita ou crime falho. Desistência voluntária, compatível com a tentativa perfeita ou crime falho. Certo ou errado isso? Vejamos as outras, se você não vislumbrou. Letra B. No chamado arrependimento posterior, ocorre uma redução de pena. Fácil, tranquilo. Tá certo. C. Para que o agente responda somente pelos atos praticados, o chamado arrependimento eficaz deve ser suficiente para impedir a ocorrência do resultado, pouco importando a voluntariedade do arrependimento do agente ou a reparação posterior do dano, caso o resultado venha a ocorrer. E aí? Tá, vamos lá. Letra D. Segundo a doutrina, para que ocorra a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, basta a voluntariedade, não se exige espontaneidade. Ok. E letra E. Pode-se afirmar que a desistência voluntária é incabível nos chamados crimes unissubsistentes. Interessante essa alternativa, hein? Tá certo isso? Tá certo? Desistência voluntária não cabe em crime unissubsistente. Galera, desistência voluntária só caberia se em tese pudesse haver tentativa. Pode ter tentativa em crime unissubsistente? Então, consequentemente, também não pode haver desistência voluntária. Não é verdade? Como é que você vai desistir daquilo que você não pode parar no meio? Agora veja a letra A. Letra A. Voltando para a letra A. Segundo a sistemática do Código Penal, a desistência voluntária é compatível com a tentativa perfeita. Galera, qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Desistência e arrependimento. Lembra que a gente deu na aula? Na desistência, o sujeito interrompe o processo executivo. No arrependimento, ele muda de ideia depois de esgotados os atos de execução. Lembrou disso daí? Legal. Agora, outra comparação. Qual é a diferença entre tentativa perfeita, ou crime falho, e tentativa imperfeita? Na tentativa perfeita, há o esgotamento dos atos executórios e mesmo assim não ocorre a consumação. Então a tentativa perfeita, como pressupõe esgotamento dos atos executórios, é compatível com o quê? Com arrependimento eficaz. E a tentativa imperfeita, quando ocorre a interrupção dos atos executórios, logo ela é compatível com a desistência voluntária. Lógico, na tentativa perfeita ou imperfeita, crime tentado. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, não há tentativa. Mas a ideia de ser compatível um com o outro significa aqui o quê? Que tanto na tentativa imperfeita quanto na desistência voluntária, interrompem-se os atos executórios. Da mesma forma que, tanto no arrependimento eficaz quanto na tentativa perfeita, há o esgotamento dos atos de execução. Tudo bem? Portanto, a letra A está incorreta, não é? Aqui dentro dessas alternativas. Muito bem. Samuel Uchoa pergunta via Twitter: professor, no caso de violência sexual, o crime de estupro já não estaria consumado sem a penetração?
Com certeza, Samuel. Você está falando daquela pergunta lá, mas a gente não pode supor. Se você está falando daquela pergunta, Samuel, toma só um cuidado, né? A gente não pode supor elementos que o examinador não trouxe no enunciado, no problema, hein? Você supôs que o agente já tinha praticado outros atos libidinosos antes daquela falha, lembra dela? Por circunstâncias alheias à sua vontade. O examinador não afirmou que houve atos libidinosos antes daquela falha involuntária, tudo bem? Pelo contrário, no enunciado constava que o sujeito só almejava o coito vagínico. Lembra? Estava escrito, ele só almejava o coito vagínico. Ah, professor, mas ele deve ter feito alguma coisa antes. Sim, mas não suponha coisas que não estão no problema, não está constando. Agora, de fato, Samuel, numa pergunta genérica, professor, no caso de violência sexual, o crime de estupro já não estaria consumado sem a penetração? Estaria consumado sem a penetração, desde que outros atos libidinosos, realizados contra a vontade da vítima, já houvessem sido praticados. Fechado? Legal? Muito bem, meus amigos. Cuidado, viu? Às vezes a gente acaba não interpretando corretamente a pergunta que é feita na prova. Toma cuidado com isso, viu? Sabe o que a gente tem que aprender, às vezes, na prova? A captar alguns sinais, alguns elementos que o examinador coloca no enunciado, né? Capta alguns. O que era marcante ali naquela perguntinha? Coito vagínico, o único propósito do agente. Pronto, então você não vai ficar colocando mais coisa. Ah, mas ele deve... Não. Então era só aquilo e aquilo não deu certo. Ok. O resto é como se não existisse. Não insira elementos que não figuram, porque senão isso vai te confundir na hora de assinalar a resposta correta. Tá bom? Pessoal, vamos agora então, na conclusão do nosso primeiro módulo, recordar tudo aquilo que nós vimos e os pontos principais. Vamos lá, uma grande revisão dos temas sumamente importantes que nós estudamos. O primeiro tema que nós examinamos foi dos princípios do direito penal. Além de separar princípios e regras, a gente já vai para o ponto mais importante, nós vimos que o direito penal é composto de princípios basilares e princípios derivados ou decorrentes. Os princípios basilares são, lembra, a dignidade humana, o princípio da legalidade e o princípio da culpabilidade. A dignidade humana traz, que é o fundamento da República Federativa do Brasil, traz dois importantes reflexos em matéria penal. Você lembra? Quanto ao crime e quanto à pena. Quanto ao crime, obstando a incriminação de condutas socialmente inofensivas. E quanto à pena, proibindo penas cruéis, vexatórias ou degradantes. Penas cruéis, vexatórias ou degradantes. O princípio da legalidade é aquele que se encontra esculpido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, fora o artigo 1º do Código Penal. Ele se desdobra em 3 subprincípios. Não pode esquecer desses subprincípios. Quais são os subprincípios aqui da legalidade? A reserva legal, a anterioridade e a taxatividade. Show de bola. E a taxatividade. Legal. Culpabilidade, meus amigos. Lembra desse princípio? Princípio expresso em matéria processual, implícito em matéria penal. Não há pena sem culpabilidade. Não há pena sem culpabilidade. Ou seja, a imposição da pena requer a presença daqueles 3 elementos da culpabilidade, o impoex, imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Princípios derivados do direito penal. Vamos lá, vamos enumerá-los aqui. Os princípios derivados são o princípio da retroatividade benéfica, princípio da insignificância. Quais são os vetores do Supremo Tribunal Federal a respeito da insignificância? PROL, gostei, lembrou? PROL, ótimo. É o primeiro passo. Mas e aí? O que significa cada uma das letrinhas? Vou começar aqui com P. Periculosidade social, reprovabilidade
ofensividade e lesão jurídica. Aí é ausência de nenhuma reprovabilidade, mínima ofensividade e reduzida a lesão jurídica, ínfima lesão jurídica, tudo bem? Aí são adjetivos que significam zero ou muito pouco, tá bom? Mas o que importa é o prol. Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão jurídica. Tema atual ligado à insignificância, que nós, inclusive tivemos o cuidado aí de trazer aqui, bastante gente falou, professor, saiu a novidade aí, no crime de descaminho, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada pelo STF 2 semanas atrás, qual é o critério para se aplicar a insignificância no crime de descaminho? Quando o valor do tributo e acessórios não ultrapassa R$20 mil. É dinheiro, hein? Pois é, quando não ultrapassa R$20 mil. Bom, seguindo. Além da retroatividade benéfica e da insignificância, o que mais temos como princípios derivados? Temos ainda a alteridade. É preciso atingir bem jurídico alheio, né? Não se pode punir quem só fez mal a si mesmo. A adequação social, não podem ser punidas condutas adequadas socialmente. O cuidado aqui é não confundir adequação social com leniência, tolerância social, que é diferente. Além desses, princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, né? O direito penal não pode tutelar questões exclusivamente morais, éticas, etc. Princípio da intervenção mínima, direito penal como última ratio, que se divide em subsidiariedade e fragmentariedade. A canetinha deu uma falhada aqui, vamos lá, espera aí. Subsidiariedade e fragmentariedade. E o último destacado em aula foi o princípio da ofensividade, princípio polêmico, embora acolhido pela maioria da doutrina, não encontra ressonância na jurisprudência dos tribunais superiores. Se encontrasse, qual seria a solução que os tribunais dariam aos crimes de perigo abstrato? Não existiriam. O princípio da ofensividade proíbe a formulação de crimes de perigo abstrato. Exige sempre, nos crimes de perigo, a demonstração real e efetiva do perigo provocado pela conduta do agente. Muito bem. Depois desse tópico, pessoal, nós estudamos questões ligadas à história do direito penal. E veja só, eu dizia para vocês, às vezes o aluno no cursinho ele é um pouco cético quanto à importância de estudar a história do direito penal positivo brasileiro. Tanto as escolas penais, quanto a legislação penal que antecedeu o Código de 40. Pois é, para os céticos, vejam a prova de delegado de polícia de São Paulo, delegado de Polícia Civil de São Paulo, de 2 semanas atrás. Delegado de Polícia Civil 2014. Tudo bem que era uma pergunta muito básica, né? Alguém aqui fez essa prova, delegado de Polícia Civil? Não, 2014? A pergunta era super básica. Quantos códigos penais já houve no Brasil? Era essa a pergunta. Vai, pensa aí. Quantos códigos penais já houve no Brasil? O primeiro não chamava penal, mas ele conta. Ele conta. Vai, ó. Vamos ver quantos que já houve no Brasil? Bom, lógico. Primeiro nós tivemos as ordenações do reino. Vamos deixá-las de lado, ó. Mas código penal mesmo nós tivemos. Bom, primeiro, o de 1830, que não era um código penal, só que tinham batizado como código criminal. Depois nós tivemos o Código Republicano de 1890. Tivemos também a consolidação das leis penais, mas espera aí, eu falei para você, consolidação das leis penais de 1932 era novo código? Não era novo código, eu te falei isso, o que ela é? Ela é o Código de 1890 com todas as leis alteradoras, ela não é um novo código, hein? Muito bem. Código de 40. E aí toda hora que eu coloco CP 40 e CP 84, o que eu falo? No CP 84 não é outro código, o código é mesmo esse aqui. Então, galera, pelo amor de Deus, quantos códigos que o Brasil já teve? 1, 2, 3. Pergunta muito fácil, né? Não é fácil demais a pergunta? Muito fácil. Pois é, hein? Para os céticos quanto à relevância disso, né? Relevância prática, veja aí, 2 semanas atrás, não esse domingo, domingo passado. Delegado de Polícia Civil em São Paulo, não é?
Só para dar o exemplo mais recente aqui que a gente poderia formular. Meus amigos, seguindo, depois nós passamos ao estudo da aplicação da lei penal. Olha quanta coisa, né? A gente já viu, aplicação da lei penal. Lá nós estudamos o conflito de leis penais no tempo, abolicio criminis, novatio legis in melius, impeius, novatio legis incriminadora. Veja uma questão recente, atual, quer dizer, a discussão é velha, mas o que é atual é o referencial nos tribunais. Uma das polêmicas envolvendo o conflito de leis penais no tempo é se é possível a combinação de leis penais. E aí? O que os nossos tribunais superiores agora dizem a respeito? STJ e Supremo, pode ou não pode haver combinação de leis penais? Não. O STJ, inclusive, editou uma súmula vedando a combinação de leis penais, súmula 501 do STJ, editada no segundo semestre de 2013, logo após o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, firmar a posição de que não cabe essa combinação. Muito bem. Depois do conflito de leis penais no tempo, nós falamos, ainda dentro do tópico, aplicação da lei penal. Estudamos lei penal no tempo e lei penal no espaço. Gente, por favor, aqui tem várias questões importantes, mas tem uma que é super básica. Qual teoria que o Código Penal adotou com relação ao tempo do crime e qual foi acolhida no que se refere ao lugar do crime? Tempo do crime e lugar do crime. Tempo do crime, teoria da atividade, o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Lembra do macete, luta? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. E eu te falei uma coisa, aí é palpite meu. Eu daria uma importância maior nesse ano, 2014, ao artigo 3º do Código Penal, lei penal excepcional e temporária, por quê? Por que eu te dei essa dica? Porque nós temos em vigor uma importante lei penal temporária, qual? A Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa. Eu daria importância aí para o artigo 3º, dar uma lida na Lei Geral da Copa, tá bom? Porque ela contém preceitos penais que se encaixam na definição de lei penal temporária. São preceitos penais que só valem para condutas ocorridas até 31 de dezembro de 2014, até o final desse ano. Né? Então, vale a pena aí essa olhadinha. Bom, depois de aplicação da lei penal, gente, nós falamos do conflito aparente, estudamos o conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Vai, lembrando bem o básico. Quais são os pressupostos para que ocorra o conflito aparente de normas? Os pressupostos são, primeiro, unidade de fato, não é preciso haver um fato único, salvo no antefato e pós-fato impuníveis, né, como a gente viu. Mas vamos lá, unidade de fato, se tiver mais de um fato, terá concurso de crimes. O que mais? A aparente incidência de mais de um tipo penal, aparente incidência de mais de um tipo penal, por que aparente e nunca real? Porque se um único fato pudesse ser enquadrado em mais de um tipo penal, teríamos um inadmissível bis in idem, uma dupla punição. E por fim, a vigência simultânea. Vigência simultânea desses tipos penais. Porque se um está em vigor e o outro foi revogado, o tema não é de conflito aparente de normas, mas de, rapidamente, seria um tema ligado ao conflito de leis penais no tempo. E não o conflito aparente de normas. Legal. Identificando-se esses pressupostos, temos o conflito aparente de normas e 4 critérios, ou princípios, como muitos preferem, utilizados para solucionar esse conflito. Quais são os critérios ou princípios que solucionam o conflito aparente de normas? Vamos lá? Os critérios / princípios são, vamos lá, foca comigo aqui. Especialidade, vamos só lembrar, depois a gente fala
duas coisinhas a respeito de cada um. Subsidiariedade, consunção e, qual é o último? Alternatividade. Ótimo. O princípio da especialidade, quando é utilizado? Quando há relação de gênero e espécie entre os tipos penais. Espécie é aquele tipo penal que contém todas as elementares do outro, gênero, acrescida de elementos especializantes. No princípio da especialidade, como se resolve o conflito? O tipo especial prevalece sobre o tipo geral. Seja o tipo especial mais ou menos grave, pouco importa no princípio da especialidade a quantidade de pena imposta ao tipo especial. Ele sempre irá prevalecer. Muito bem. No princípio da subsidiariedade, nós não temos relação de gênero e espécie, mas de continente a conteúdo. Ocorre a relação de subsidiariedade quando as normas descrevem diferentes graus de violação do mesmo bem jurídico. Qual é o tipo penal que prevalece? O primário ou o subsidiário? Evidente. O tipo primário, ele é que prevalece, ele é que prepondera. Mas se por qualquer motivo ele não puder ser aplicado, o subsidiário é utilizado como soldado de reserva, soldado de reserva. E a gente sabe que existem duas formas de subsidiariedade, expressa e tácita. Expressa quando a norma se autoproclama subsidiária. Pena de 3 meses a 1 ano, salvo quando o fato constituir crime mais grave, por exemplo. E a subsidiariedade tácita quando ocorre? Quando um tipo penal figura como, bem aquela ideia de um contido em outro, né? Quando um tipo penal figura como elementar ou circunstância de outro. Lembra do exemplo? Lesão culposa agravada pela omissão de socorro. Omissão de socorro que é um crime, no caso a lesão culposa serve como causa de aumento de pena. Então é um tipo penal que agrava a pena do outro, que é circunstância de outro. Consunção. Aqui a relação é meio e fim. No princípio da consunção, o que acontece? O crime e fim. Aqui não é mais tipo, né? É crime. Não é mais em tese, é em concreto. O crime e fim absorve quem? O crime meio. O crime fim absorve o crime meio. E no princípio da alternatividade, ele se aplica a tipos mistos cumulativos. Tipos mistos alternativos. Quando o sujeito realiza mais de um verbo nuclear, previsto em tipo misto alternativo, há crime único, desde que haja uma relação entre as condutas de modo a que todas recaiam sobre o mesmo objeto material. Era a dica que eu te dei. Desde que todas recaiam sobre o mesmo objeto material. Recair sobre o mesmo objeto material. É isso aí, meus amigos. Depois do conflito aparente de normas, começamos a pegar pesado lá na teoria do crime. Aí começou o estudo de teoria do crime. Muito bem. E a primeira coisa que tratamos foi dos sistemas penais. Sistemas penais. Muito bem. Teoria do crime, sistemas penais. E na próxima tela, vamos lá. Vamos lembrar a estrutura básica do crime para cada um dos sistemas penais. Ó, colocando aqui, ó, clássico. Neoclássico, finalista e o funcionalista, né? Colocando a estrutura para o funcionalismo, racional, teleológico. Muito bem. Clássico, neoclássico, finalista e funcionalista. Vamos lá, estrutura do crime para cada um deles. Aqui não vai apagar, não tem problema. Pessoal, no sistema clássico, o crime era composto de um aspecto objetivo, fato típico e antijuridicidade, e de um aspecto subjetivo, que era a culpabilidade. E a culpabilidade era composta de dolo ou culpa. É numa evidente síntese, né? Super síntese. Fato típico antijurídico,
associado à culpabilidade, culpabilidade era dolo ou culpa, ponto. No sistema neoclássico, na nossa super síntese aqui, não é? O crime era formado do injusto, que era também fato típico e antijurídico, também somado à culpabilidade. Ele só não chamava a culpabilidade de aspecto subjetivo do crime, por quê? Porque na culpabilidade, nesse cenário, havia não só elemento sub, mas elemento normativo. E quais eram os elementos da culpabilidade no sistema neoclássico? A imputabilidade, dolo ou culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, dolo ou culpa, exigibilidade de conduta diversa. A grande novidade está aqui no terceiro, né, na exigibilidade de outra conduta. No sistema finalista, como é que ficou? O crime subsistia como o injusto, para o precursor do finalismo culpável, injusto culpável, mas a grande diferença é que o injusto, formado por fato típico e antijuridicidade, passou a contar também com a presença do dolo e da culpa. Essa é a grande revolução intrassistemática do finalismo. E a culpabilidade, como passou a ficar? Ou quais passaram a ser os seus elementos? O que passou a haver no seu interior? Dentro dela, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, o impoex. Funcionalismo. O crime segue como injusto, só que no funcionalismo racional teleológico, em vez do injusto, não a culpabilidade, mas a responsabilidade. Destacando o que há de diferente aqui. No injusto, qual é a novidade que aparece? Ele também é fato típico, também é antijurídico, também tem dolo, também tem culpa, mas surge uma novidade, qual? É uma teoria, hein? Uma teoria importante, a teoria da imputação objetiva. O que se agrega como elemento intrassistemático é a imputação objetiva. Isso é o que se agrega como elemento intrassistemático. E a responsabilidade? A responsabilidade é uma categoria que une a culpabilidade sob a forma de impoex, né, sob essa forma aqui de impoex, mas não se contenta com ela. Além da culpabilidade, exige a satisfação de necessidades preventivas. É preciso que a imposição da pena se justifique de modo a prevenir a prática de novas infrações, não é? Satisfação de necessidades preventivas. Muito bem. Esse é o nosso primeiro passo aí na teoria do crime. Aí começamos o estudo detalhado dos elementos que compõem o fato típico. Começamos com o estudo da conduta. Legal. Vamos lá. Na revisãozona aí. Conduta. A conduta pode ser positiva ou negativa, ação ou omissão. Fácil demais isso, mas quais são os elementos que compõem a conduta? Você se lembra? São 3 elementos fundamentais, para o finalismo haveria um 4º elemento. O primeiro elemento é a exteriorização do pensamento. Se não exteriorizar, nós temos um irrelevante penal. A consciência e a, letra C, voluntariedade. Para o finalismo ainda tem o 4º elemento, que é a finalidade. Rapidamente, quais são os atos inconscientes e os atos involuntários? Situações em que não há conduta e, portanto, o fato é atípico. Atos inconscientes. Sonambulismo e hipnose. Sonambulismo e hipnose. E os atos involuntários, quais são? Ato reflexo e coação o quê? Física irresistível. Moral tem a ver com culpabilidade. Coação física irresistível. Ótimo.
Dentro de outro tema importante, omissão. Nós temos os crimes omissivos próprios ou puros e os omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão. Nos omissivos impróprios, responde pelo resultado o agente que podia e devia agir para impedi-lo. Podia e devia. Os crimes omissivos impróprios pressupõem, portanto, um dever jurídico de agir para impedir o resultado. Ótimo. Quando há o dever jurídico de agir para impedir o resultado? Quais são as hipóteses legais em que esse dever jurídico se faz presente? Primeiro, quando há um fundamento legal, sujeito que tem por lei obrigação de proteção, cuidado ou vigilância, chamado dever legal. Além disso, quando o sujeito de qualquer modo assumiu o compromisso de impedir o resultado e se torna, como é que se chama esse sujeito? Ele se torna o garante ou garantidor. É o dever de garante ou garantidor, quem de qualquer forma assumiu o compromisso de impedir o resultado. Mas também é uma outra situação, em que o sujeito, por sua conduta anterior, cria o risco do resultado e por isso se torna obrigado a impedi-lo. Esse daqui, como é que a gente chama? Aquele que com a sua conduta anterior criou o risco do resultado? É a chamada ingerência na norma. O sujeito se interfere, se intromete na norma. Ingerência na norma. Quem, por sua conduta anterior, cria o risco do resultado. Se o sujeito podia e devia agir para impedi-lo, responderá pelo crime omissivo impróprio. Admite tentativa o crime omissivo impróprio? O impróprio admite, o próprio é que não, o impróprio sim. Lembra a mãe que queria que a criancinha recém-nascida morresse, se recusava a amamentá-la, aí um dia a mãe deixa a criancinha ali em casa, sem assistência, vai trabalhar e um vizinho invade o imóvel e alimenta a criança, chama a polícia, etc, etc, a criança sobrevive. Difícil é provar a conduta da mãe. Impossível não, mas é difícil provar. Mas com certeza isso configura em tese uma tentativa de homicídio por omissão. Legal, meus amigos? Depois de falar em conduta, nós falamos de... Só que eu coloquei aqui, número 1. Número 2, tipicidade. Dos vários tópicos, só o conceito, eu creio que seja suficiente aqui. A tipicidade, ela, para ser verificada, exige dois planos, formal e material. No plano formal, a tipicidade corresponde à relação de subsunção. Relação de subsunção, que deve ser perfeita, óbvio, entre o fato concreto e o tipo penal. Mas, no âmbito material, o que se entende por tipicidade? Lesão ou perigo de lesão, lesão ou perigo de lesão ao bem tutelado. Perfeito. E tipicidade material, não nos esqueçamos, é o mesmo que resultado normativo ou jurídico. Isso. Mesmo que resultado normativo ou jurídico. Ótimo. Depois da tipicidade, nos crimes materiais, a lei também exige o resultado naturalístico, modificação no mundo exterior provocada pela conduta, e exigindo o resultado naturalístico, é preciso que se perfaça um liame entre o resultado e a conduta, e esse liame se chama nexo causal, ou nexo de causalidade, exigência expressa da nossa lei, artigo 13, caput do Código Penal. Gente, essa aqui não pode errar, que teoria o Código Penal adotou com relação ao nexo causal? E aí, hein? Teoria da equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non. É a mais fácil de ser manejada, né? Teoria da equivalência dos antecedentes, ou da conditio sine qua non. Para ela, tudo que influencia o resultado é sua causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A teoria da equivalência dos antecedentes, ela se utiliza de um método para aferir a relação de causalidade. Como é que chama? Método ou juízo de eliminação hipotética. Isso aí, eliminação hipotética. E, gente, para os adeptos dela, além do resultado e do nexo causal, é preciso uma limitação a esse exagero que a equivalência dos antecedentes promove, e o melhor meio de limitá-lo é através da imputação objetiva. Legal. Na concepção, numa delas, né, mas a mais adotada, que é a concepção de Roxin,
A teoria da imputação objetiva só permite imputar um resultado quando, além do nexo causal, os 3 níveis de imputação se fizerem presentes. Né? São os critérios jurídicos que Roxin formulou, critérios jurídicos que ele formulou para que o resultado possa ser imputado. Quais são esses níveis de imputação, ou seus critérios jurídicos? Primeiro, a criação ou aumento, né? Ele gosta de falar incremento, chique. Criação ou aumento de um risco proibido e relevante, a produção do risco no resultado e C, resultado no alcance do tipo, alcance ou esfera de proteção do tipo penal. Criação ou aumento de um risco proibido e relevante, produção do risco no resultado e que o resultado esteja no alcance do tipo penal. Muito bem. O que está faltando para a gente completar os elementos do fato típico, hein? Falamos conduta, tipicidade, resultado, nexo, imputação objetiva. Acabou? Não. Está faltando o quê? Olha o que está faltando, ó. Dolo e culpa, não podemos esquecer. Vamos lá. Colocar como item 6, dolo. Bom, fácil. Dolo é definido no Código Penal, artigo 18, inciso 1º, quando o agente quis o resultado, dolo direto, ou quando o agente assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Dentre os dados importantes aí que nós estudamos, eu recordo elementos do dolo e a abrangência do dolo. Lembrando que no estudo da abrangência estamos nos referindo ao dolo direto. Quais são os elementos que compõem o dolo? O dolo só contém 2 elementos. Ele é natural, ele é neutro, ele não é híbrido ou normativo. Quais são os 2 elementos do dolo? Consciência e vontade, só. Consciência e vontade. Dolo natural ou neutro e não normativo ou híbrido. No normativo tem um terceiro elemento, qualquer consciência da ilicitude. Não pertence ao dolo, pertence à culpabilidade. Abrangência do dolo. O dolo abrange o resultado pretendido, abrange os meios escolhidos e também as consequências secundárias inerentes aos meios. Resultado pretendido e meios escolhidos formam o dolo de primeiro grau. E as consequências secundárias inerentes aos meios escolhidos, o dolo de segundo grau. E qual é a diferença entre dolo de segundo grau e dolo eventual? No dolo de segundo grau, a consequência secundária é certa, inafastável. E no dolo eventual, possível, provável. E o agente assume o risco de produzir aquela consequência, aquele resultado. Só que não, dolo de segundo grau não é isso, hein? Dolo de segundo grau é algo certo, matematicamente certo. Vai ocorrer, com aquele meio vai ocorrer. Lembra do exemplo curioso do gêmeo chifópago? Se dá um tiro no coração porque quer matar um, e óbvio que vão morrer os 2, consequência secundária inerente ao meio escolhido, a morte do outro. Muito bem. Eu queria ver a doutrina só resolver um outro problema com o gêmeo chifópago, né? Quando um mata. E aí, como é que faz? Quando é vítima é fácil, e quando é autor do crime, não é? Um deles praticou o crime, como é que faz? E aí, vai a julgamento? Vão os 2. Que coisa, hein? Como é que faz isso daí? Vai ter que condenar, né? Ou vai absolver? Você condena um inocente ou absolve o culpado? Terrível dilema, hein? Terrível dilema, hein? Certamente a maioria da doutrina se inclinaria por melhor do que condenar o inocente e absolver o culpado. Não é? Mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso, né? Porque senão
Um deles já vai saber que, né, tem alvará para cometer crime, basta o outro negar. Não, mas ele, isso foi ele, não foi. Bom, vamos ao que importa. Depois do dolo, a gente começou a estudar a culpa. Culpa. Muito bem. A culpa, enquanto elemento do fato típico, ela se desdobra em dois itens, não é? Que são a quebra do dever de cuidado objetivo e na previsibilidade objetiva do resultado, né? Objetiva, previsibilidade segundo o homem médio. Agora, não sei se você lembra, não é? Nós vimos que, além da previsibilidade objetiva, posteriormente, o juiz também terá que analisar a previsibilidade subjetiva do resultado. Mas enquanto a previsibilidade ob interfere no fato típico, a previsibilidade sub interfere em quê? Na culpabilidade, exatamente. Objetiva quer dizer segundo o homem médio, subjetiva quer dizer segundo as condições pessoais do agente. Se houver a imprevisibilidade objetiva, fato atípico. Se ocorrer, porém, a imprevisibilidade subjetiva, embora o fato seja atípico, não haverá culpabilidade. Pergunta de concurso, né? Diferença entre a imprevisibilidade ob e a imprevisibilidade subjetiva. Dentre as várias questões ligadas à culpa, nós vimos também que a culpa se divide em inconsciente e consciente, e que também se divide em culpa própria e imprópria. Legal. Culpa inconsciente e consciente. Culpa inconsciente é aquela sem previsão. O agente não previu o resultado. A outra é a culpa com previsão. Como é que a gente diferencia, aproveitando, culpa consciente de dolo eventual? Porque nas duas figuras o agente não almeja o resultado e o prevê. Como é que a gente diferencia? Na culpa consciente, o sujeito tenta, de alguma forma, evitar. Na culpa consciente, ele mostra que se importa com o resultado, procurando evitar que ele ocorra. No dolo eventual, total indiferença quanto ao resultado. Se ocorrer, ocorrer, ele não está nem aí. Ele aquece com o resultado, aquece, aceita, não se importa. Culpa própria e imprópria. Culpa própria, imprudência, negligência ou imperícia. E a imprópria? E a imprópria? Na imprópria há um ato culposo, não, um ato doloso. Ato doloso apenado como crime culposo. Ato doloso apenado como crime culposo. Mas o que justifica que um ato doloso seja punido como delito culposo? É porque são situações em que o agente, embora realize um ato doloso, o fez por força de um erro. O quê? De um erro? De um erro evitável. De um erro evitável. Né? O fez por força de um erro evitável. Por isso responde pelo crime culposo. Culpa imprópria, temos em duas hipóteses do Código, que são o 20, parágrafo 1º, e o 23, parágrafo único. Lembrando que o 20, parágrafo 1º, já foi estudado, tá, né? Discriminantes putativas, erro de tipo permissivo, tá bom? Culpa, crime culposo admite tentativa? Culpa própria não, culpa imprópria, sim. Aqui admite a tentativa. Legal. Depois de falar do dolo e da culpa, nós ingressamos na matéria importante, não é? Erro de tipo. Vimos que ele se divide em erro de tipo essencial e acidental. O essencial é o que impede o sujeito de perceber que pratica o crime, consequência do erro de tipo essencial. Quando que o erro de tipo essencial, quando, gente, que o erro de tipo essencial exclui o dolo? Quando que ele exclui o dolo? Sempre, sempre, sempre. Sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Always. Olha que chique. Sempre. Always. E o erro de tipo acidental? É o que não impede o sujeito de perceber que pratica o crime. Ele, o acidental, não exclui o dolo. Never. Eu estou chique hoje.
Ele não exclui o dolo. Não exclui o dolo. Não, 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 não. O erro essencial se divide em erro de tipo incriminador ou erro de tipo permissivo. E os dois se graduam, tanto incriminador quanto permissivo. Os dois podem ser graduados sob a forma de erro inevitável ou evitável, com outros nomes, né? Também outros nomes utilizados. O erro inevitável exclui, além do dolo, a culpa. O evitável só exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, quando previsto em lei. Ótimo. E o erro acidental, esse que não exclui o dolo, lembra da sua subdivisão? O erro acidental se subdivide em 1. Erro sobre o objeto material, seja pessoa ou coisa. Lembra da dica dos casinhos de erro sobre a pessoa, né, que confunde um com o outro, é sósia, gêmeo e tal. Além disso, ele se divide em erro na execução, que pode ser tanto aberratio ictus quanto aberratio criminis. Aberratio ictus erra na execução e atinge pessoa errada. Aberratio criminis erra na execução e atinge bem jurídico diverso do pretendido. E, por fim, temos o erro sobre o nexo causal. Almeja produzir um resultado mediante uma relação de causalidade, mas acaba produzindo por força de outra. Mas lembra do exemplo? Joga da ponte, lembrou já, né? Não, quer detalhes? Joga da ponte, espalha a cabeça, peixinho come cérebro, gaivota pega o globo ocular, sai voando. Exatamente, né? São detalhes importantes que ajudam a gente a compreender esses institutos jurídicos do direito penal. Bom, meus amigos, e depois do erro de tipo, aí nós estudamos iter criminis, acabamos de fazer aí a análise, concluindo com aquela tabelinha. Tá bom? Ufa, é isso aí. Conseguimos fechar com a recordaçãozinha de todos os tópicos estudados nesse nosso primeiro módulo. Meus queridos, muito obrigado pela paciência costumeira, pela atenção que sempre dispensam, pelas perguntas e pela interação aqui, seja os alunos presenciais e vocês aí no Brasil inteiro. Bom dia para vocês, até o módulo 2 agora.